Que a paz de Deus nos envolva agora e sempre. Que Maria Santíssima esteja neste ambiente. Mediunidade, verdades primitivas. Antes de iniciarmos a nossa palestra da tarde de hoje, queremos comunicar a vocês que o Hospital de João Alfredo está aberto, na cidade de João Alfredo. Está funcionando na escola pública, por enquanto. Nós estamos tentando a doação do terreno naquela área para a construção do Hospital Espiritual Maria Cláudia Martins, anexo 1 de João Alfredo, já que essa cidade foi escolhida pela Justiça Divina para a implantação de um hospital. Os dias de funcionamento de João Alfredo é no sábado, a partir de 7 horas da manhã, de 15 em 15 dias, já que essa escola está emprestada, certo? Então, quem mora na área de Carpina, de Moeiro, essas áreas mais próximas ao Alfredo, e tirar a consulta aqui, a gente transfere para lá. É mais perto para vocês. Então, aí nós já iremos com 7 hospitais no estado de Pernambuco. Muita paz para todos. Mediunidade, verdades e mentiras. Quando vamos tratar do assunto de mediunidade e médios, sempre colocamos da seguinte forma: ter mediunidade não é castigo de Deus, de forma nenhuma. É dado da divina a serviço do próximo. Através da mediunidade, vocês irão salvar diversas vidas e evitar diversos internamentos psiquiátricos, principalmente das pessoas que têm mediunidade e que muitas vezes essa mediunidade é confundida com esquizofrenia. Nesse ponto de vista, os médiuns não são esquizofrênicos, mas no pensamento de todos, o que é a mediunidade? Estamos hoje em 2018. E ainda tem pessoas que não conhecem a mediunidade, nem sua prática, e outras até que nunca ouviram falar em mediunidade. Principalmente aqui na região Nordeste, essa estatística é levantada por nós, quando nós percebemos que a maioria da juventude nunca estudou mediunidade. Nesse ponto de vista, as pessoas criam várias alegorias referente à própria mediunidade e os efeitos sobre ele. Mas o que é o médium? O médium, ele é simplesmente um intercâmbio, um meio de comunicação dos espíritos desencarnados. Não há nada de sobrenatural nisso. O preconceito quanto à mediunidade dos médios é tão grande que muitas pessoas, quando você diz assim, eu sou espírita, ela se afasta de você. Não quer mais conversa. Agora, quando é para fazer o mal, procura médios perturbados para fazer. Acredita na perturbação de médios perturbados, mas não acredita na mediunidade daquela pessoa que pode fazer o bem. O preconceito religioso e as perseguições religiosas quanto à mediunidade existe no Brasil em todas as religiões. Padres católicos perseguem espíritas, perseguem. Pastores perseguem espíritas, perseguem sim. E como perseguem? E alguém vem dizer para mim que não persegue, está me enganando, pessoal, de jeito nenhum. Você já ouviu dizer que algum evangélico ofereceu emprego a espírita? Eu duvido. Oferece não. Sabe por quê? Porque o espírita é aquele ser que recebe espírito e que não faz parte da raça humana. Esse é o termo que eu coloco. Não faz parte da raça humana. É totalmente excluído. No entanto, nós percebemos que o índice de pessoas evangélicas com problemas de obsessões, problemas cardiológicos, tudo isso mediunidade, não aceita. Se não aceita, estão morrendo por as energias negativas consumidas por si próprio. Agora, quando nós vamos tratar sobre verdades e mentiras, existem muitas coisas que são verdade quanto à mediunidade. Mas existem muitas coisas que são puras mentiras. Por exemplo, cuidado com o médium espírita. Ele pode fazer algum catimbó para você. Médium espírita não faz catimbó para ninguém.
nem tampouco no coração desses médios eles podem conservar nenhum tipo de ressentimento com ninguém. São médios evangelizados, são médios educados e preparados para receber qualquer tipo de comunicação de ordem inferior para educar o espírito. Não é para pegar aquele espírito, tirar de um e jogar em cima do outro, não. Porque eu não entendo porque a igreja evangélica tira tanto demônio e nunca acaba. É uma fábrica. Não dá para eu entender. Porque, olha, o que já tirar de demônio era para o inferno estar vazio. E, no entanto, todo dia tem, todo dia está tirando. Isso significa que isso é uma pura ilusão. As almas humanas não são condenadas a fogos eternos. Isso é falado no livro Céu e Inferno do senhor Allan Kardec, está escrito lá. As almas humanas são almas humanas em estado de evolução, evoluídas completamente ou atrasadas. Essas almas, quando estão perturbadas aqui no mundo espiritual, se você recorrer à prece, ao anjo de guarda dessas criaturas, alivia o sofrimento delas. Mas almas perversas, endurecidas, que estão no estado ainda de rebeldia, é um estágio dela, não é um estágio que Deus colocou essas almas. E as pessoas veem a mediunidade como algo assustador, macabro, e começam a inventar várias ilusões. Umas ilusões que a gente considera falta de conhecimento dessas pessoas. E muitas vezes as pessoas são perseguidas por ser médium porque elas pregam o desinteresse material. Elas não são apegadas. Olha, eu quero senhores pastores que vão me ouvir na internet. Faça uma pregação sobre desprendimento material na sua igreja. O senhor nunca quer isso. O senhor quer ostentação. Deus vai lhe dar dinheiro, Deus vai lhe dar carro, Deus vai lhe dar casa. Peraí, é Deus Mamon que está escrito na Bíblia? Que você recorre a Ele e oferece a Ele todo tipo de oferenda para ter retorno? Esse Deus não foi pregado por Jesus de nenhuma forma. Jesus pregou o desprendimento, Jesus pregou o amor, Jesus não pregou o apego de jeito nenhum. Algumas colocações maliciosas, principalmente de evangélico, quanto aos espíritas, são impressionantes. Olhe, cuidado com os espíritos. Depois que ele entra dentro de você, não sai mais. Espera aí. Eu vou ter que sair para ser o Vandinha entrar, mas não estou dentro dele, não. Eu estou fora. Eu sou apenas um sinal de Wi-Fi que eu transmito para o médium e o médium interpreta o meu pensamento. No estágio de sonambulismo, esse sinal do Wi-Fi ele é muito mais intenso do que no médium comum. A mudança de voz, a característica de comportamento, de conhecimento, tudo isso são alterados. Mas comportamento moral, os médios têm que ter para nos receber. Então, a forma e as colocações que fazem quanto à mediunidade são mentiras. Nenhum espírito entra dentro de ninguém. Ele está fora. Através de um campo magnético, nós nos comunicamos com esses médios. Mas a forma que se utiliza, muitas vezes os pastores, atrás de ovelhas ricas para explorar, não estão atrás de melhorar ninguém, não. Atrás de ovelhas ricas para tirar o que essas ovelhas têm. Mas, no entanto, mediunidade é algo que você não tira de ninguém. Está enraizada. Nasceu com você. É uma dádiva divina, como nós falamos. E a partir do momento que você tem essa mediunidade, ela vai ter que ser acompanhada pelo equilíbrio emocional e moral para que esse médium tenha saúde. Se esse médium for desequilibrado, ou ele utilizar a mediunidade para ganhar dinheiro, os espíritos sérios abandonam esses médios. Não querem se comunicar com eles. Apenas esses médios vão se utilizar do conhecimento que leu em livros, mas fatos, histórias que existem no mundo espiritual, eles não têm permissão mais de trazer. Não têm permissão mais de adentrar nesse nível.
Com isso, nós percebemos que o senhor Allan Kardec, né? Eu vou querer o microfone depois para a pergunta, viu? O senhor Allan Kardec, ele colocou o quê? Os médios interesseiros. O que são esses médios? São aqueles médios que se utilizam da mediunidade só para mentir e ganhar muito dinheiro com isso. Os espíritos e a doutrina espírita não admitem esse tipo de médium, esse tipo de comportamento. Porque quando percebemos médios que se dizem clarividente, clareaudiente e que quer ler a sua mão por dinheiro, saber do seu destino. Ora, destino só com Deus. Futuro só Deus sabe. O mais interessante é que esses médios vê tudo nos outros e não vê nada neles. Não sabe nem o destino dele, mas sabe o destino dos outros. Quer dizer, a doutrina espírita não admite esse tipo de comportamento. Jesus, quando faz a colocação referente a esses médios, ele diz assim: dá de graça o que de graça recebeste. Jesus é bem claro. O dom de curar, ele pode ser tirado do médium. Se esse médium cometer abusos, ou começar a cobrar dessa mediunidade que não lhe pertence. A mediunidade é um empréstimo a serviço do necessitado. Não é a propriedade de ninguém, nem pense dessa forma. Sendo assim, aquele médium que tem o dom de curar, de repente ele pode ter o dom também de matar. Se esses espíritos superiores se afastarem desses médios, alguns médios ambiciosos pensam assim: a mediunidade é minha, eu faço dela o que quiser. Tudo bem, é livre-arbítrio seu. Agora saiba que você vai voltar para o mundo espiritual e que você vai responder pelo fracasso mediúnico que você levou milhares de pessoas com a questão da mediunidade e da cura que foi executada por você. Ora, Jesus fala outra frase referente aos médios falidos, ele diz assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que entram no reino dos céus. Então veja só, não adianta padres perseguir espírita no Nordeste, não adianta pastores perseguir espírita no Nordeste, porque nem a salvação de você que está com a batina e com o paletó está garantida. Não está. Porque na medida que você condena, na medida que você julga, você já não é um servidor de Jesus. Você já não é um bom padre. Você já não é um bom pastor. Porque é impressionante essa questão da mediunidade e religiosidade que nós observamos, que as pessoas, elas não procuram respeitar os meios. Agora, me diga uma coisa: qual foi a riqueza que Francisco Cândido Xavier, ele conseguiu em tantos anos de mediunidade? Nenhuma. A herança que esse médium deixou foi uma cama, uma jarrinha de água e uma mesa. Olha só, ainda tem pastor rico que explora os seus irmãos, que critica Francisco Cândido Xavier. Será que você tem moral, pastor, para criticar um médium de Deus que viveu uma vida de renúncia, que teve milhares e milhares de psicografia pesquisada por pesquisadores e cientistas e constatada e verificada que era verdade? Eu acho que na condição de pastor o senhor precisa ler mais a Bíblia. Porque fatos mediúnicos existem na Bíblia em todas as partes. Existem em todas as partes. O anjo que se apresentou a Maria, se Maria viu o anjo, ela era uma médium vidente. Se ela não fosse, o anjo podia dar tchau para ela, dar um grito, ela não via. Para que ela visse esse anjo que veio anunciar que viu o Salvador, Maria Santíssima, ela tinha que ter mediunidade. Se ela não tivesse, não tinha como de jeito nenhum. Ora, nós vamos dizer que Maria Santíssima, ela não foi enviada de Deus só porque ela viu o Espírito? A forma que é tratada a mediunidade dentro das igrejas é uma forma vergonhosa em Cristo.
onde muitas vezes aquela pessoa tem mediunidade e chega alguém lá que nem conhece e faz: mãe, vem cá, olha mãe, olha, ele está com Satanás no couro. É isso que dizem. E esse Satanás vai acabar com a sua família. Eu já vi jovens no interior do estado traumatizadas com isso. Jovens que não têm encontrado hospitais espirituais ainda. E pastores na porta, olha, na porta, no interior tem isso. Porque quem manda no interior é pastor perturbado, padre perturbado e delegado bravo. É isso que manda. O que fala é lei. Isso acabou. Porque se vir para mim, vai ter que ouvir a verdade. E essa jovem chegou para mim e disse assim: doutora, eu estou melhor, eu não estou mais perturbada não. Aquele Satanás saiu de mim. Que Satanás, criatura? Quem foi que disse isso a você? Não, olha, quem disse foi um pastor, minha mãe. Você tinha um processo obsessivo. Esse espírito estava doente e ele foi tratado e encaminhado para uma colônia espiritual para a sua recuperação. Nunca existiu Satanás nenhum com você não, criatura. Uma jovem de 16 anos de idade ouvindo isso. Nós estávamos com um tratamento em Timbaúba, olha só, de uma criatura com mediunidade altamente sensível. Veja só. Uma agricultora simples, uma mulher simples, mas é médium. E fazendo tratamento comigo em sala periférica, então, eu sempre tratando, conversando com ela, tudo, e eu observava que ela não tinha nenhum tipo de esquizofrenia, não, de jeito nenhum. Essa criatura começou a ter melhora, uma melhora. Sabe o que o pastor fez? Foi lá na porta, chamou a mãe e disse para ela: olha, não deixe a sua filha ir para a casa de Satanás, não. No dia da reunião do hospital, passe a chave. E a mãe prendia essa criatura para ela não ir para o tratamento espiritual. Uma falta de respeito, discriminação religiosa que acontece no interior do estado e ninguém faz nada. Sabe por que é isso? É com os espíritas. Agora, vão os espíritas fazer com ele para ver? É processo, pessoal, em cima. E eu passei mais ou menos um mês sem ver a paciente. Cadê a paciente? Ela estava tão melhor. E de repente eu encontro essa paciente no Hospital Magali Ferraz, em Timbaúba. Quando eu encontro essa paciente, ela diz: doutora, eu arrombei a porta, mas vim. Isso eu não estou entendendo. Por quê? Porque foi um pastor lá na minha porta e disse para minha mãe que eu não vinha para a casa de Satanás, não. Isso aqui, doutora, está me curando. Eu estou reduzindo a quantidade de remédio. Eu venho, eu fujo, mas eu venho. Depois de 3 meses de tratamento, está essa paciente livre do remédio controlado. Pastor, antes do senhor entender de diabo, entenda de medicina, porque de diabo você é um especialista. Mas de medicina espiritual é uma vergonha. De medicina material é uma vergonha. Agora, ninguém toma providência quanto a isso, colocando esses médios sobre riscos. Porque se você chega no interior do estado, e se você fala um absurdo como esse, e você pega um fanático religioso, de qualquer religião que está perseguindo os médios do interior do estado, e se ele invadir um hospital e começar a matar gente lá dentro? Porque o padre mandou, porque o pastor disse. Um pastor nunca pegou no livro dos médios, nunca pegou no livro dos espíritos, não sabe nem o que é mediunidade e interpreta a maneira que eles querem. E coloca lá no trecho bíblico: Moisés proibiu a evocação dos mortos. Antigo Testamento. E diz lá: toda mulher e homem que receber espírito mentiroso tem que ser sacrificado. Antigo Testamento. Quando Moisés colocou isso, ele estava vendo que esses espíritos eram maliciosos. Esses espíritos, ele não eram espíritos superiores. Mas só que Moisés condena as comunicações inferiores, porque essas comunicações estavam trazendo perturbação. Mas o próprio Moisés conversava com Deus, então era um médium. Ele era um médium. O que ele estava proibindo é o que estava errado. Mas ele não estava se proibindo em conversar com os espíritos superiores. Ora,
Os 10 mandamentos veio de onde? Desde uma pedra foi? De jeito nenhum. Os 10 mandamentos vieram onde? Do mundo espiritual celeste. Vieram de lá. Se esses 10 mandamentos vieram de lá, ora, Moisés era o quê? Um meio de transporte, que trouxe tudo isso para a terra. Entendeu? Ora, se tudo isso é mediunidade, por que os padres estão perseguindo os médios aqui no Nordeste? Por que os pastores estão criticando a mediunidade? Porque sabe que através dos médios é que as curas espirituais são reais, não são fantasiosas. Nenhum médium está aqui para assaltar o bolso de viúva nenhuma. Os médios vieram à terra e muitas vezes se sacrificam. O sacrifício que eles fazem com a saúde deles, o sacrifício do tempo dele, de abandonar a família, abandonar tudo para servir o próximo, isso não é válido para Deus? Mas Jesus soube interpretar isso muito bem, quando ele tratou da mediunidade e quando ele tratou da questão da oferenda. Quando ele percebeu que aquele homem ia para o altar cheio de ressentimento e achando ele que ia ser salvo, veja só, e a decepção foi impressionante, porque o Cristo olhou e disse: antes de vós vos dirigir a oferenda ao altar, reconcilia com teu adversário. Olha que palavra dura. Veja só, reconcilia com teu adversário. Sabe por quê? Não adianta nada você ao altar, ficar lá no pé da santa rezando e você não perdoa ninguém. Isso não adianta. Se a santa fosse vir, eu fazia assim, ó, dava as costas. Porque estaria envergonhado da sua condição de não perdoar ninguém e está pedindo só interesses pessoais. Você não está pedindo um preço para o vizinho, não. Você está pedindo um preço para o vizinho desaparecer da sua frente. Não para você ser tolerante com esse vizinho. Então, a partir daí, Jesus mostrou claramente que para que você seja médio, é preciso que você tenha perdão dentro de si. Não é só você oferecer o que tem, é você perdoar interiormente aqueles que lhe perseguem. Mas espera aí, pessoal. As perseguições relativas aos médios e também as mentiras colocadas sobre eles são mentiras muito fortes de muitas religiões, que nós, nos hospitais espirituais, não iremos admitir isso de nenhuma forma, não. O que é dito de lá é respondido daqui, ó, dentro do Evangelho, claramente. Ora, mas espera aí, Jesus não era o médium de Deus? Quando nós falamos que Jesus era o médium de Deus, isso é uma verdade. Isso não é uma mentira, isso não é ilusão. Porque para se conversar com Deus, tinha que ter um médium à altura de Deus. E quem era esse médium? Jesus. Aos pastores e padres assim: os espíritas estão chamando Jesus de catimbozeiro. E catimbozeiro não é gente não, é pessoal. Ele não é um ser humano não. Por que você usar um termo tão forte para atingir uma religião tão resistente? Porque não abala não, viu? De jeito nenhum, não vai abalar não. Cada vez mais o espiritismo no Brasil e na região Nordeste vai avançar. Porque os interesses é humano, não são interesses materiais. Não adianta você estar dentro de uma igreja, dentro de uma bonita roupa de marca e não ter Jesus no coração. Esqueça isso. Porque a marca principal de toda religião é Deus, não é roupa. O seu sapato que faz toco, pouco se interessa para Deus. O que está interessando para Deus é o toque do teu coração, não é do teu sapato. E, no entanto, essas pessoas saem pregando contra o espiritismo dentro de ônibus, dentro de metrô, praça pública. Peraí, só você está com a verdade? Vamos estudar a origem do próprio protestantismo através de Martinho Lutero. Por que Martinho Lutero se revoltou contra a Igreja Católica, senhores pastores que não querem falar isso para os seus irmãos? Porque a Igreja Católica estava cobrando uma quantia injusta, os pagamentos das indulgências dos pastores. Martinho Lutero, ele foi de encontro à Igreja porque viu a injustiça que a Igreja provocava,
as pessoas matavam, estupravam, as pessoas faziam o que queriam. Os poderosos tinham o perdão, claro, da Igreja Católica. E o que acontece? Martinho Lutero diz, olha, não está certo isso. Então, ninguém pode comprar sua entrada no céu. Isso está errado. E ele chega para a Igreja Católica e bate de frente com ela e não aceita. Ora, o pensamento de Martinho Lutero era um pensamento de um espírito evoluído, de uma pessoa que tinha entendimento sobre a lei do perdão. Martinho Lutero lutou tanto por isso, e agora os pastores dizem assim: quem tem mais vai ser perdoado, e quem não tem sai da minha igreja. Então todo o esforço de Martinho Lutero não adiantou nada. Vocês têm condições morais de criticar os espíritos? Me diga qual espírito aqui indica com mediunidade? Nenhum. Então, a partir daí, é de se observar que a luta de Martinho Lutero foi mostrar para as pessoas que a prática do bem que levaria a Deus, não era o pagamento de indulgência nenhuma. Se você tinha que responder. Os padres da época queriam até tocar fogo nele, levar ele para a fogueira. Mas era verdade. Aí aparece o quê? O protestantismo forte de Martinho Lutero. E com determinado tempo ele vai enfraquecendo para interesses pessoais, religiosos nenhum. É uma verdadeira fábrica de fanáticos. Fábrica de fanáticos. Que já começa da juventude. Odiar espírita. Odiar espírita. Peraí, pessoal. Que condição é essa que nós chegamos em termos de religião, onde Jesus disse: amai o próximo como a ti mesmo? E como é que você vai se posicionar como um religioso, provocando a discórdia, insultando o ódio sobre o outro, pedindo que não seja amigo de espírita? Peraí, o seu Deus não é o Deus que eu prego não, viu? O seu Jesus não é o Jesus que eu prego não, viu? Porque eu fiquei sabendo que no interior do estado existe um padre lá que ele no grupo jovem disse o seguinte, olha, aos jovens: olha, nenhum espírita deve ser amado. Isso foi dito no Agreste. Vocês são filhos de Deus, espírita não é não. Peraí, seu padre, você está pegando jovem para fazer isso? E ninguém toma uma providência. Usa-se de uma coisa para adquirir outra. Simplesmente isso. Porque se você está fazendo isso com a juventude, esse jovem vai para uma escola pública e ele vai lidar com médios. Ele vai fazer bullying porque aquela pessoa é médio. Se o bullying acontecer, eu ia primeiro conversar com o padre, não era com o diretor, porque começou lá o bullying. São condições indesejadas. O padre de Arco Verde, que eu estou devendo uma palestra a ele, já faz um ano, mas eu vou fazer, publicou um livro em Arco Verde, católico ou espírita. Olha só. E nesse livro ele diz que nenhum espírita acredita em Deus. Peraí, criatura. Como é que você é padre de uma cidade? Não é isso? Aí tu faz um livro jogando uma religião contra a outra. E na tua missa tu dá esse livro de graça para todo mundo. Aí perguntamos: cadê a federação que não faz nada, hein? Cadê o Ministério Público que não diz nada, hein? Quer dizer, os espíritos podem ser massacrados, podem fazer livro contra eles, mentir com relação à mediunidade e ninguém faz nada. Então veja a situação de nós espíritos que estamos aqui reunidos. Diga só. Veja só. Para onde o espírita vai, ele é discriminado, ele é perseguido. Não venham dizer que isso não é verdade, não. É verdade. Se a vizinha, outra lá no interior, sabe que a outra é espírita, a outra já está dizendo: olha, vai para um canto fazer coisa para tu. Isso tem que acabar, pessoal. Mas isso só vai acabar a gente fazendo aqui, ó, essa palestra. Levando isso para as redes sociais. Apontando aonde estão os erros que tem que ser corrigido. O padre de Arco Verde, se prepara, ele vai ter a resposta. Já faz um ano que eu estou estudando o livro dele e vendo que ele apresenta várias falhas
Com relação à doutrina espírita, ele coloca o que ele pensa, não é o que Kardec pensava. Agora, para falar de Jesus, todo mundo quer, muito bonito. Agora eu quero saber para defender, para trazer essa responsabilidade para si. Aí eu quero ver. Todas essas mentiras ditas com relação à doutrina espírita, nessa palestra ele derruba tudo. E como derruba? Outras colocações que dizem, olha, todo médico que recebe espírito desvia sua sexualidade. Mentira. Nenhum espírito superior vai desviar a sexualidade de médium nenhum. Se esses médios se desviarem, a condição imoral é dele, não é dos espíritos que assistem ele. E muitas vezes, quando vão para a igreja, a primeira coisa que dizem para as mães é essa. Disseram lá que ele é médium, deixe não. Olha, o seu filho vai se desviar sexualmente. Peraí, pessoal. Se a doutrina espírita veio para moralizar, não veio para induzir ninguém. Cada um tem seu livre-arbítrio daquilo que deseja e vai responder depois. Mas os espíritos superiores induzir a pessoa a cair nas quedas imorais, jamais, pessoal. Jesus deixou uma frase muito bonita. Conhecereis a árvore pelo bom fruto. Uma árvore boa não dá mais fruto. Mas uma árvore má, tenha certeza disso, ela dá maus frutos. Muita paz para todos. Vamos liberar para pergunta dentro do assunto, tá certo? Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente, eu sofri essa perseguição do meu filho. É o bullying mediúnico, né? Eu tenho uma vizinha que ela é testemunha de Jeová. E via sempre um casal ir atrás do meu filho, eu estando trabalhando, para que desvirtuasse ele do centro. E aí eu ficava muito perturbado, mãe, o que é que eu faço? Ele se escondia, deixa eu chegar em casa que a gente conversa. Um dia eu não fui trabalhando chegado, eu disse, meu filho, isso é intolerância religiosa. Respeite a condição do meu filho. Se você tem a sua condição de religião, o meu tem, desde que ele se fez criança. E eu não vou tirar porque você está dizendo isso não. Desapareça da minha porta. Não deve ter você mais aqui não. E até hoje. Até hoje ele não foi. Olha, completando a pergunta dela. O que a gente vê em hospital público, principalmente de evangélico, me desculpe, aquilo é um abuso no leito do paciente. O paciente está ali no estado terminal e vem a imposição. Tu aceita a Deus, eu quero ir para o inferno. Pelo amor de Deus. Aquele é um momento de aflição de quem está morrendo. Aquela pessoa, praticamente o psicológico dela é destruída naquele momento ali. Vou aceitar Jesus, eu não vai. Eu dizia, eu já aceitei há muito tempo, ele já está me chamando. Então pronto. Para que eu aceitar aqui? Eu não vou aceitar. E ficam forçando o psicológico do paciente. Não é adquirindo um número de adeptos desinformado que você vai conseguir evoluir na Terra, não. Você só evolui tendo adeptos esclarecidos e com o coração flexível. Adianta você ter um número de adeptos promovendo uma ditadura religiosa por onde passa, ser intolerante com as outras pessoas, onde o Cristo não foi. Ele não foi, de jeito nenhum. Ele foi passivo com todos. Ele aceitou a todos. E agora os pastores acham que tem que ser diferente de Jesus, está complicado, né? Boa tarde, doutora. Boa tarde. Quanto aos irmãos que têm uma mediunidade muito alta, né, e não é trabalhado por questões próprias, né, pessoais, ou por questões familiares, e muitas vezes são diagnosticados errados, né, como esquizofrênicos e internados e tudo, né? Como é a questão da volta deles para o mundo espiritual, com essa perturbação, e como são as reencarnações, as próximas reencarnações deles? Olha, o pedido da mediunidade dentro do projeto mediúnico é o livre-arbítrio do espírito. Ele pediu. Mas ele tem que entender a condição da família que ele foi. Se ele observa que aquela família tem tendência para outra religião, ele vai encontrar um sacrifício enorme. São chamados de mediunidade por provações. Ele não está em missão, ele está em provas.
ele vai ter que superar tudo isso para exercer a mediunidade. Caso ele não consiga, é complicado, porque ele vai entrar no remédio controlado. Ao entrar no remédio controlado, ele pode desenvolver esquizofrenia. Então, ao desencarnar, vai ter que voltar para o plano espiritual. E vai ser apresentado um novo projeto mediúnico para ele. Dessa vez, numa condição melhor e mais compreensível. Boa tarde. Boa tarde. Como o assunto é mediunidade, eu gostaria de saber que crise de epilepsia tem a ver com a mediunidade não trabalhada? Certo, vamos lá. Existe a crise epilética kármica e existe a crise de sonambulismo, que é mediunidade. Mas aí é uma questão que tem que se pesquisar o que você tem. Porque pode ser que seja sonambulismo ou não seja crise. No estado sonambúlico existe a crise de ausência. Essa crise de ausência não é considerada de nenhuma forma uma crise epilética, de jeito nenhum. Mas aí tem que tirar o eletrocefalograma e aí vai a neurologia pesquisar. Mas, ao meu ver, a maioria dos neuros não entende o que é sonambulismo. Confunde praticamente como condição. E aquele médico vai tomar remédio para o resto da vida, não tendo nenhum problema neurológico. Por isso que é bom a consulta com o médico espiritual. Entendeu? Boa tarde. Boa tarde. Vocês têm duas perguntas. Primeira. Fibromialgia tem alguma relação com a questão da mediunidade? Certo. No caso da fibromialgia, a maioria dos médios que desenvolvem estresse emocional, eles vão ter descarga eletromagnética em toda a parte muscular. Esses médios, ele pode sair da fibromialgia? Pode. Ele tendo um estado emocional centralizado e sob controle. Quando há um estado emocional agressivo, essas crises também são agressivas. Mas aí está no controle do médium, não sendo um processo obsessivo, não. Mas um processo de autocontrole emocional para que adquira só energias positivas e não negativas. A outra questão é, vamos dizer, a religião, vamos dizer, a grande religião é o amor, certo? Só que o ser humano, vamos dizer, o homem, nesse planeta, ele usa a religião como instrumento de poder, certo? Então, eu queria que a senhora colocasse esse comparativo entre a fé cega, onde eu subjugo, onde eu domino, onde a verdade está do líder religioso, e a fé raciocinada, porque na fé raciocinada você vai atrás das verdades que vão preencher o seu espírito, as verdades que te preenchem, as verdades que você busca, e não simplesmente o que é falado. Nenhuma religião pode impor limite de conhecimento nos seus adeptos. Ele tem o livre-arbítrio de estudar o que ele quer. Como é que você chega para alguém e diz assim, olha, tu não vai se informar nada do mundo, você só vai ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, certo? Você está centralizando e formando ali um fanático religioso. Ele não tem participação nos conhecimentos atuais do que está acontecendo, entendeu? Então, ele não tem participação social nenhuma, ele vive uma vida voltada a um conhecimento que ele não tem. A Bíblia é um dos livros mais complicados de interpretar. E a maioria interpreta errado, veja só, de uma maneira totalmente equivocada. Então não entendo o que está escrito. Olha, o pastor diz lá e ele repete aqui. Diz lá e ele repete aqui. Ele não sabe o que é interpretação de texto. Então como é que você de repente pega tudo isso e leva para dentro do metrô achando ser dono da verdade, condenando a doutrina espírita? A fé racionada é aquela fé educada do espírita. Ele escuta toda a religião, mas ele permanece na dele. Entendeu? A mediunidade, falando da clarividência, ocorre sempre ou a pessoa pode ver os espíritos assim uma vez ou outra? Certo. Na clarividência educada você vai ver quando quer. Certo? Na clarividência sem controle você vai ver de tudo.
Então, no caso desses médios, eles vão ter que estudar, se educar, para ver no momento certo. Mas para não ter essa visão em todo lugar. Né? Obrigada. Boa tarde, doutora Cristina. Boa tarde, Bruno. Eu queria saber o que acontece com as cartomantes. Ah, com as cartomantes, tá certo. Na palestra do Maria Cláudia, eu falei sobre a cartomante. Que muitas vezes as solteiras vão atrás dela para saber qual é o homem da vida deles. Mas me diga uma coisa. O que a cartomante coloca ali é um homem tão perfeito, que eu digo uma coisa a você. Se eu fosse ela, não dava não, ficava com ele. Então, você acha que uma coisa que é boa se dá aos outros? Né? E ela diz, olha, eu estou vendo aqui, você vai ter um homem lindo, perfeito, rico. Ela está dizendo aquilo que agrada os seus ouvidos. Agora, se esse homem existisse, ela ia dizer a você, ela ia atrás e deixar de ser cartomante. Como vocês vão em busca de ilusões para enriquecer o ego, né? O problema é esse. E depois não aparece homem nenhum. Fica solteira e reclamando que é o espiritismo. O espiritismo tem nada a ver com isso. Não me peça para ler sua mão, que eu não sou cartomante. Simplesmente. Mas me pergunte, que o pouco de conhecimento que eu tenho, eu respondo. Agora, as inúmeras pessoas que são enganadas e depois ficam revoltadas. A cartomante está lá, né? Ela não saiu atrás de você não, foi você que saiu atrás dela. Aí vai lá e diz, olha, meu marido tem outra, ela já sabe que você quer que ele tenha. Tem sim, viu? E é bem perto da tua casa. Olha a confusão arrumada. Entendeu? Olha a confusão arrumada. Você acha que um médium sério vai fazer isso? Ele não vai fazer isso. De jeito nenhum. Olha, quem botou a macumba em tu foi tua melhor amiga. Aquela melhor amiga, você vai se tornar inimiga dela pelo médium que está lhe enganando e você está sendo levado nessas ilusões. Boa tarde. Eu gostaria de saber se o médium desenvolve a mediunidade sem estudos, sem conhecer a religião espírita. Certo. Essas ações a gente observa muito nas rezadeiras e benzedeiras, que são médios, certo? São médios. Mas o conhecimento delas são muito limitados. Para você ser médium, é preciso você saber trabalhar, mas ao mesmo tempo você saber se defender. Na maioria das rezadeiras, elas sabem trabalhar, mas quando recebem uma carga muito negativa, elas adoecem. O conhecimento e a mediunidade têm que andar juntos os dois. Se não andar junto, você é enganado. No mundo espiritual existem milhões de espíritos enganadores. Um desses, de repente, pode se comunicar com você. Se você tem conhecimento, você afasta. Se você não tem, você aceita. Por isso que o conhecimento é fundamental. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber qual é a responsabilidade e o que um pai deve fazer ao perceber que tem um filho com mediunidade logo cedo. Tem muitos pais com preconceito da mediunidade. Tem criança de 7 anos de idade que vê os espíritos com uma clareza enorme. E muitos pais dizem assim, eu não quero isso para o meu filho. Você quer o quê? Ele internado? É bem pior. Muito filho de 7 anos, ele sabe que ele veio para ser médico, mas os pais não querem deixar não. Então, qual é o destino desse espírito? É se perturbar. Se esse espírito ele veio com essa missão, ele vai exercê-la para ajudar as pessoas, não vai prejudicar ninguém. E muitos pais dizem assim, doutora, eu acho melhor ele tomar o remédio controlado do que ser médico. Quantas pessoas não me perguntam, doutora, a senhora não faz cirurgia para tirar a mediunidade, não? Não, eu faço para botar mais, para tirar a mediunidade. Mas para botar mais eu faço, viu? Não se tira a mediunidade e nem se bota. Ela vem espontaneamente, né? É dada por Deus. Outra coisa, eu gostaria de saber se a quantidade de espíritos que existem, muitos espirituais aqui na Terra, ela já é limitada ou tem o nascimento, tem a criação de novos espíritos? Olha, esta pergunta só Deus responde, não está ao meu alcance. De jeito nenhum. Deus não para de criar. Agora criar o que ninguém sabe, né? Está lá dentro dos espíritos. Você pegou essa pergunta para me pegar.
Ah, sim. Pastora, boa tarde. Quando a minha filha fez o teste de coleção de marista, ela tinha 5 anos e meio. Aí, uma das coisas que caiu no teste não tinha nada a ver com o Chico Xavier. Aí ela falou assim, quando saiu do teste, manhã, quando eu terminei o teste, eu vi a estrela do Chico Xavier. E ela me ajudou muito naquela estrela. Aí eu consegui. A estrela, veja só, quando você tem devoção a um santo, por exemplo, você já tem imagem desse santo na sua memória. Então, na medida que você busca essa ajuda, essa imagem é mais forte. Então, se ela tinha Francisco Xavier como protetor, naquele momento ali, a simbologia foi uma estrela, para dar mais segurança a ela para o que ela estava fazendo. Entendeu? Então, fica nos arquivos mentais do espírito, entendeu? Ou então, na hora, o próprio anjo de guarda faz a transmissão de imagem de um espírito que pode dar aquele auxílio àquela pessoa. Isso muitas vezes acontece. Doutora Cristina, por que tantos médios e tantas pessoas vão para a Índia em busca de respostas e para desenvolver a mediunidade? Isso não é preciso não, o Nordeste está cheio de médios. Para que viajar tanto, criatura? Ir para a Índia fazer o que na Índia? Me diga assim. Então veja, sabe por quê? Existem médios vaidosos. Quando vem de lá diz assim, a minha mediunidade começou na Índia, começou no Nordeste, não foi na Índia não. Tu apenas fosse para lá como vaidade para dizer que a tua mediunidade é diferenciada das outras pessoas. E quando sabemos que o filho tem a mediunidade, ou achamos que tem, o que devemos fazer? Ora, conversar, orientar, esclarecer, evangelizar, porque esta criatura, ela veio com a missão. E muitos se negam a essa missão. Muitos não aceitam essa missão. Porque exige uma coisa chamada renúncia. Eu trabalho com jovens, eu sempre digo isso, incentivo a juventude que está aqui. Eu trabalho com jovens de 15 anos, 14 anos, 17 anos, 19 anos em psicografia. Veja só. E muitas vezes eu deixo esse jovem tomando conta do setor e eles tomam conta do setor. São espíritos que já vieram amadurecidos para a mediunidade. Enquanto pessoas de 30 anos, quando eu falo que é médio, eu não quero isso para mim não. Não foi eu que coloquei em você, anda com você 24 horas por dia. Eu vou tirar como? Você é um médico. Não, mas faça qualquer coisa. Eu faço, vamos trabalhar, vamos estudar. É o único caminho que se tem para esses médicos. A intolerância. A intolerância religiosa, ela é das religiões ou existe algum, por exemplo, padres ou pastores ou pessoas de outra religião que não tem essa intolerância? Olha, veja só, existe poucos evangélicos flexíveis, mas o grande problema está nos padres possessivos e radicais, também em pastores. Quando eu vejo esses interesses são interesses financeiros. Porque deixa eu contar uma história muito curta. Eu me lembro claramente que convidaram o seu Vandir para um culto ecumênico. Veja só. E eu estava lá presente com o mensageiro de Maria para dar essa cobertura nesse culto ecumênico. O que eu vi ali foi uma discriminação religiosa. Certo? E muito radical. Primeiro, o pastor se reúne com o padre e não quer conversa com o espírito. Pode observar que tudo ecumênico é assim. Até parece que o espírito está com sarna, que ele nem chega perto. Entendeu? Vão lá para o dirigente de cerimônia e organiza o que querem, padre e pastor. O espírito tem participação não, pessoal. Ele diz o que vai falar, está entendendo? O tempo que se tem e se combina. Depois vem o organizador de cerimônia e fala assim, seu Vandir, olha, vem cá, o senhor só vai falar 5 minutos, era para falar 15. E eu cheguei perto do médico e disse a ele, tu vai falar o que eu quero ver agora. Deixa ele lá com 5 minutos dele. Quando o mensageiro de Maria se aproximar, a gente é quem determina. Sabe por quê? O padre falou 15 minutos, o pastor falou 10.
E por que o Espírito ia falar menos? Conversando com o mensageiro de Maria, disse: doutora, deixe que em 3 minutos eu falo 15. Disse: então tá certo, vá com o senhor. E o que eu achei naquela cerimônia surpreendente foi a habilidade do mensageiro de Maria, quando ele pegou um trecho do Evangelho que o padre conhecia, o pastor conhecia, e transformou em 4 minutos numa palestra que depois foi aplaudido. O pastor imediatamente ele virou as costas para o médico e fechou a Bíblia. Que falta de respeito é essa? O padre ainda foi mais gentil, chegou para o médico e disse: obrigado, viu? Seu bandido nem sabia o que tinha falar. É médico consciente. E ele falou: obrigado também, sabia não que tinha falado. Entendeu? Aí, veja só. Naquele momento eu disse para o médico: olha, vá lá, cumprimenta o pastor. O médico foi cumprimentar o pastor não aceitou. Peraí, o culto não é ecumênico? Porque você deslizou nas palavras, não disse, ou você não foi aplaudido, você vai condenar o espírito agora? Já o padre ele foi um pouco mais gentil, chegou, Deus parabéns e tudo mais. Mas o pastor não foi, gente. O pastor foi radical. Quem perdeu foi ele. Olha, quando Deus quer agir nas pessoas de corações bondosos, Ele age em todo canto. Entendeu? Então, o que eu vi ali foi uma discriminação religiosa dentro de uma formatura de enfermagem. Olha, a gente dá a resposta desse modo, pessoal. Mostrando a força que o Espiritismo tem. Se ele estuda a Bíblia, eu tenho que estudar também a Bíblia. Se ele tem o conhecimento, nós temos que ter também. Agora, disputa de poder no culto ecumênico já não pode existir, que já está dizendo, é ecumênico, então não pode existir. Mas isso aconteceu. Vamos à última pergunta do senhor Naelson. Doutora, eu acabei de reler, porque eu vou ler uma vez, 2, 3, 4, 5, 10, sei lá. Acabei de reler uma obra chamada Vida Depois da Vida, de um americano chamado Raymond Moody. E a gente sabe que os americanos eles são voltados para a área evangélica. A gente sabe disso. Agora, uma coisa que nos chama a atenção é o seguinte: como fica, pela descrição dele, que ele faz um estudo onde os espíritos, na hora do desencarne, reencontram seus entes queridos. E como é que fica a ideia de demônio numa hora dessa, se é um parente meu que está ali? Ah, mas se o padre leu o livro, foi um americano, ele aceita. Eles não aceitam, se for nordestino. Eu acho isso impressionante. Por quê? As pesquisas científicas na área de espiritualidade nos Estados Unidos e na Europa, elas são muito mais avançadas do que aqui mesmo no Brasil, que é a terra dos médios. Quando vem de lá, se aceita. Quando vem daqui, é do diabo. Quando vem de lá, é dos anjos. Então não dá para entender isso de jeito nenhum. Vamos fazer mais duas para a gente encerrar. Ô, doutora, existe alguma diferença entre a mediunidade no homem e na mulher? Ou se existem mais mulheres médiuns do que homens? Mediunidade é um carimbo só. Tem não. Diferença não. A diferença está na aceitação. As mulheres, 80% aceitam. Os homens, 90% cobram. Olha a diferença aí. Não aceita. Por quê? Para o homem, ele quer uma liberdade que na mediunidade ele não vai ter. No caso das mulheres, não. Elas são mais conscientes. Elas aceitam naturalmente. Mas o carimbo é o mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, quer dizer assim, uma pessoa qual sente uma dor e os médicos não diagnosticam, ou pelos exames mais específicos que pode ter sido feito, foi feito, e eles não encontram resposta sobre essa dor, quer dizer que a pessoa é médium? Vamos lá. Essa dor ela pode ser localizada ou generalizada. Se é localizada, tem sensibilidade mediúnica. Então, essa dor é ocasionada por energias negativas naquele órgão. Olha, não existe aparelho nenhum na Terra para detectar essas energias. Muitos médicos
radicais, dizem assim, isso é psicológico, vai ter que procurar um psiquiatra. Não, é incapacidade sua. Porque eu estou dizendo que é incapacidade, se você estudasse o que é mediunidade e as ações sobre o corpo do médico, você ia entender que essa médium não tem problema psicológico, tem mediunidade. Mas, infelizmente, alguns médicos, ele faz desse paciente um verdadeiro calvário psicológico, vai para a psicóloga. A psicóloga já enjoou de tanta conversa tua, vai para o psiquiatra. E você termina dentro do hospital tendo esclarecimento aqui do que você tem. Então, nós temos no Maria Cláudia atualmente 12 médicos voluntários, certo? Esses médicos, eles tiveram que passar por curso de medicina espiritual, para eles entenderem o que eles iam encontrar dentro do hospital espiritual. Senão, eles iam fazer a mesma coisa. Então, hoje, eles entendem, olha, isso aqui não é perturbação não, isso é mediunidade. Doutor fulano de tal está falando isso. O psiquiatra fala, olha, eu não vou dar remédio controlado a você não. Você vai procurar os médicos espirituais. Então, isso é um estágio de evolução que a gente está vivendo. Isso é uma aliança da ciência com a religião na região Nordeste. Então, olha, futuramente eu posso ter 30 médicos, mas todos eles vão ter que ter qualificação em medicina espiritual para atender. Entendeu? Terminou? Vamos fazer a pré-encerramento. Obrigado a todos vocês. Eu estava com saudade de vocês, mas estamos aqui, tá certo? Mestre amado Jesus, agradecemos a Ti, amado Santíssimo, por tudo que nós recebemos em Teu nome e damos por encerrado os nossos estudos. Muita paz para ti.